Então, vamos dar continuidade? Se a gente melhorar um pouquinho a aplicação de tudo isso, vamos lá. Levando em consideração também que tanto os sacerdotes quanto esses levitas, eles tinham um papel fundamental no andamento da questão do culto no templo, dos sacrifícios, da adoração. Esses homens não podiam se contaminar. Então, o homem que estava no meio do caminho, quase morto, moribundo, digamos assim, esse homem, ele oferecia um risco para o sacerdote e para o levita. Eles não poderiam chegar perto para não se contaminar, senão eles ficariam ausentes, afastados das atividades no culto. Então, eles têm essa prerrogativa. Bom, eu não vou me aproximar para não me contaminar. Mas o samaritano, o texto não mostra que ele está preocupado com qualquer outra coisa a não ser ajudar aquele que está necessitado, aquele que é o próximo dele, que ele não sabe quem é, não conhece, nunca viu, mas que ele está disposto a ajudar, independente de qualquer coisa. E aí Jesus começa a apontar isso para eles, porque independente da situação, do momento, do lugar, o importante é que você estenda a mão ao próximo. E na concepção de vocês, o máximo que vocês podem fazer para ajudar o necessitado é dar esmola. Vocês realmente não estão preocupados com a necessidade do próximo. Vocês estão preocupados em aliviar a sua consciência, cumprir a lei. Só isso. E de repente, esse samaritano, ele vai além. Ele cuida dessa pessoa que está quase morta, com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto amor. E se a gente for analisar, fazer uma exegese dessa palavra, esse samaritano, ele deixa paga a conta e ele diz, olha só, eu vou voltar. Eu vou voltar aqui, você cuida dele porque eu vou voltar. E aí a gente ouve alguns pregadores falando assim, esse samaritano, ele representa Jesus, porque ele veio aqui, ele preparou o caminho, ele deixou a mensagem, deixou os apóstolos, deixou a igreja para anunciar o evangelho, e ele diz que vai voltar. Ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai sanar todas as dívidas. Então, o que a gente pode dizer a respeito disso é o seguinte: o Evangelho de Lucas, ele tem uma forte crítica social e ele sacode as pessoas que estão ouvindo essas parábolas para um novo olhar sobre o pobre, sobre o necessitado. Os seus valores éticos e morais, eles precisam estar mais aguçados para aquilo que eles acham que realmente é importante. E Jesus está apontando para ele, olha só, você acha que faz alguma coisa, mas na realidade o que você faz é só para aliviar a sua consciência. Você só está preocupado em cumprir a lei. E você precisa ir além disso. Você precisa aprender realmente a amar. Porque eu conheço, eu vejo as intenções do seu coração. Eu sei quem você é de verdade. Vamos lá. Vamos tomar esse texto de Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo, e ali Jesus conta uma história possível de acontecer em qualquer família daquela época, tá? Então, nessa história você tem um retrato possível de uma vida familiar. Isso por si só já faz com que as pessoas consigam se identificar ali. Se a gente se preocupa com a história enquanto apenas uma história, o que a gente percebe nessa família? Um homem com 2 filhos, com um comportamento completamente diferente um do outro, um quer o dinheiro, quer botar o pé na estrada, quer ir embora, quer viver. Tem uma intriga familiar ali entre o irmão mais velho e o mais novo, um filho que se sente menos amado, rejeitado, um pai que vê o filho sumir na estrada, mas fica esperançoso da volta, um pai que perdoa esse filho quando volta. Enfim, tem uma série de coisas acontecendo ali. Quando a gente lê aquele livro Parábolas de Lucas, do Kenneth Bailey, a gente vai entender um pouco melhor a situação que esse pai vive realmente por causa da questão cultural.
a, a maneira como o fariseu vai ter dificuldade para se enxergar nessa parábola, porque na realidade Jesus está mostrando para os fariseus que eles são exatamente iguais ao filho mais velho, incapazes de perdoar, não conseguem ver o arrependimento do próximo e estão sempre apontando o erro do outro. Isso é difícil pra caramba. Algumas expressões elas têm interpretações realmente simbólicas e frequentemente as parábolas vão usar figuras culturais para apontar para isso. Algumas situações dizem respeito somente à cultura daquela época, por exemplo, candeias. Jesus fala sobre a parábola da semeadura. Tem uma série de coisas que dizem respeito somente à cultura e ao momento em que eles estavam vivendo. E uma questão muito importante que não se deve fazer doutrina a partir de parábolas. Não se esqueça de que as parábolas elas servem apenas para ilustrar e tornar clara situações que nós precisamos nos ver diante delas, ok? Para a próxima aula a gente vai falar sobre o capítulo 8. Eu espero ter contribuído bastante para vocês. Desculpa com algumas paradinhas, algumas interrupções no meio do vídeo, mas é que eu precisava dar uma parada para beber uma água, respirar, tossir. Isso atrapalhou um pouco, tá? Mas espero ter contribuído, ter alcançado vocês de alguma forma e continuem firmes no propósito, continuem estudando, continuem lendo, meditando. Gostaria que vocês lessem o Evangelho de Lucas, as parábolas de Lucas, tá? Sentem um pouquinho durante a semana, cada dia leiam uma parábola, para que vocês possam identificar um pouco melhor tudo isso que a gente falou aqui, ok? Fiquem na paz e tenham um dia abençoado.